Boa tarde, irmã. Boa tarde, Julinha. Estou aqui para saber o que significa voto da pobreza, porque eu vi muitas das congregações falando sobre esse voto. E eu não percebi bem o que significa voto da pobreza. Por que a congregação de Serva escolheu esse voto? Nós não é que escolhemos. Portanto, todos nós, todas as congregações, todos nós, religiosos, fazemos 3 votos. Fazemos voto de castidade, de pobreza e de obediência. E vivemos em comunidade. Só para ter assim uma visão um pouco rápida, antes de falar mesmo do voto de pobreza. Pelo voto de castidade, nós queremos que Deus seja o nosso único amor. Pelo voto de pobreza, nós queremos que Deus seja o nosso único tesouro. E pelo voto de obediência, nós queremos só fazer a vontade de Deus. No fundo, nós estamos a seguir Jesus Cristo um pouco mais de perto. Jesus não se casou. Jesus tinha como única grande fonte dele de amor era o Pai e os irmãos. Nós fazemos voto de castidade. Jesus não acumulou bens para si. Pelo contrário, quando ele era novo, até começar a pregar a palavra de Deus, ele trabalhou como carpinteiro, depois viveu com os seus discípulos. Mas pronto, ele não tinha acumulação de bens e vivia com o mínimo indispensável. E nós imitamos isso, o voto de obediência, de pobreza. E depois também temos o voto de obediência, porque tal como Jesus, seu grande alimento era fazer a vontade do Pai, nós também procuramos em tudo fazer a vontade de Deus, mediada pelos superiores. Mas hoje a tua pergunta é o voto de pobreza. Repara, Deus, Jesus Cristo, Ele, quando estava junto do Pai, Ele tinha tudo. Mas Ele renunciou a esse tudo para nos vir enriquecer, não é? Para nos vir ajudar, para nos vir levantar. E no fundo, nós também sentimos que Jesus nos pede para imitar a sua maneira de ser. Aliás, todos os cristãos devem imitar isto, de viver em castidade, aí está o 6º mandamento e o 9º mandamento, não é? Em pobreza no sentido de uma simplicidade, de não termos o coração cheio de coisas, cheio de materialismo, mas ter o coração em Deus, a riqueza também, ser Deus em primeiro lugar, e procurar sim fazer a vontade de Deus. Então, nós servas, como é que nós vivemos o voto de pobreza? Porque, na verdade, a questão da pobreza é talvez um voto onde as congregações vivem de uma forma um pouco diferente entre uma e outra. Castidade e obediência é mais ou menos igual. Mas a pobreza, de facto, é bastante específico de congregação para congregação. Nós sentimos que Deus nos pediu isto. Nós vivemos do nosso trabalho. Okay? O trabalho é também assumido como missão. Mas muitas de nós recebemos um rendimento por esse trabalho. E esse rendimento nós partilhamos completamente entre nós irmãs. Não só a nível de comunidade, mas também dentro da congregação. Nós chamamos isso a total circulação de bens. Nós partilhamos tudo. Isto faz com que não haja irmãs ricas nem pobres dentro da mesma congregação. Todas temos o suficiente. Vivemos de uma forma sóbria, não procuramos de tudo viver com o mínimo indispensável, porque assim não só dá para todas, como também dá para partilharmos com outros que estejam em necessidade. E isto para nós faz-nos lembrar muito a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, não é? Daquele menino que deu tudo o que tinha e deu para todos, pelo gesto de Jesus da multiplicação. Então, nós de facto, esta questão da partilha, da solidariedade, também, olha, do cuidado ecológico, também isto para nós é mesmo muito importante. Vivemos desta forma a pobreza, não acumulando bens, mas aquilo que temos e somos, nós partilhamos. Não apenas aquilo que temos, mas também aquilo que somos, nós damos-nos. A nossa fundadora dizia muito, não é? Quem dá e se dá por amor, não dá, recebe, não é? Mas temos que nos dar. E qual é a finalidade desse voto? Para alguém que quer conhecer a congregação, uma pessoa de família rica quer viver como as irmãs, vivendo esse voto da pobreza, como aquela pessoa vai fazer dentro da congregação? Porque já acostumava a essa vida boa, vivendo na riqueza, e chegando numa congregação vendo que as irmãs costumavam viver esse voto da pobreza. E como essa pessoa vai viver?
para entrar no mesmo ritmo com as irmãs. Porque pela primeira vez vai ser difícil para essa pessoa viver. Sim. Sabe, Julinha, também está aqui a força da vocação. Eu estou-me a lembrar, houve um jovem na Bíblia, no Evangelho, conta-nos, não é? Este jovem foi ter com Jesus e disse-lhe: Mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? E o Senhor disse-lhe, basicamente, cumpre os mandamentos. Honra pai e mãe, etc. E ele disse: eu tenho cumprido isso tudo desde a juventude. Que posso fazer mais? Então, Jesus olhou com amor e disse-lhe: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Sim. Depois, vem e segue-me. Ou seja, Jesus faz este apelo da fé de segue-me e passa a ser eu a tua riqueza. E de facto, Deus não é pouco. Deus é a pérola preciosa, o tesouro escondido no campo. Vale a pena entregar tudo para Ele. Mas aqui, de facto, é preciso fazer experiência que Jesus Cristo vale tudo. Jesus vale tudo. Este jovem, porém, não foi capaz de dar o salto. Ele tinha a segurança da sua riqueza, ele não conseguiu largar essa segurança. Porém, quem faz essa experiência de largar tudo e seguir Jesus e escolher Jesus, faz uma experiência de liberdade, faz uma experiência de plenitude, de alegria, porque entrega toda a sua vida em Cristo e em Cristo ele encontra tudo. Ele ou ela encontra tudo. Então, realmente está aqui a fé de acreditar que Jesus não engana. Não engana em dizer, mas Julinha, aquilo que tu disseste não é mentira, não há de ser fácil. Mas também, Julinha, não é fácil só para quem é rico, mas também não é fácil para quem é pobre. Porque pode pensar, eu vou para uma congregação e vou estar numa boa. Desculpa lá, estás um bocadinho enganado. Vim para uma congregação para ter uma vida boa? Estás um bocadinho enganado. Vidas na congregação, nós seguimos um crucificado. E termos sempre Cristo diante de nós, não é? Assumirmos também os problemas da vida, abraçarmos a cruz de cada dia, é preciso ter um coração pobre. E estarmos numa atitude constante de partilha e despojamento. A questão é ter um coração pobre para que Cristo seja cada vez mais a nossa riqueza. Obrigada, irmã. Porque muitas das pessoas não conseguiram viver esse envolto da pobreza. Principalmente os que vivem na casa, têm abundante, mas não consigo partilhar. Falta o amor de Cristo, eu acho. Então, para escolher essa vida de ser religiosa, tem que deixar tudo que tinha, tanto a riqueza, a sua riqueza, partilhar. Não é só deixar em casa, mas sim partilhar com as pessoas que precisam. Isso. E também há uma coisa que eu não te disse, é que assim, cada caso é um caso. Se uma jovem tem o que tiver, não é? Essa jovem ou esse jovem deve discernir na congregação se deve trazer e pôr ao serviço do reino ou se deve deixar. Cada caso é um caso e o discernimento, o que importa é fazer, e aqui a pobreza ligada à obediência, o que importa é fazer a vontade de Deus para que Deus seja o tudo. Isso é que importa. Obrigada, irmã.